O que é a hérnia de disco? Olá pessoal, seja bem-vindo então ao nosso canal Minuto Neuro. Eu sou o Dr. Antônio Araújo, eu sou neurocirurgião. Então hoje vamos falar a respeito do que é a hérnia de disco. Fica até o final então para você entender por que formam as hérnias de disco, tá certo? Se você não for inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva através do nosso QR Code. Ative também o sininho, assim o YouTube vai lembrar você toda vez que um vídeo novo for pro ar. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. E se você tem, ou já teve, ou conhece alguém que tem uma hérnia de disco, aproveite também e deixe seus comentários. Olá pessoal, então vamos falar a respeito da hérnia de disco lombar. Por que elas se formam, tá? Essa é uma dúvida muito frequente dos nossos seguidores e também dos nossos clientes no consultório, sabe? Às vezes pessoas magras, pessoas que se cuidam, que fazem atividade física, às vezes elas evoluem com algumas hérnias de disco e com quadros até bem limitantes, aquela dor ciática, aquela dor importante irradiada para a perna, né? Então, por que elas se formam, tá? A gente sabe, então, como eu falei na aula anterior, a gente sabe que o disco ele é formado de um ânulo fibroso, que ele é mais externo, e o núcleo pulposo, que ele é gelatinoso, e que ele é interno, tá? Quando você tem a rotura, então, desse ânulo fibroso, e aí você tem o extravasamento desse gel, né, dessa gelatina, né? A gente chama de hérnia de disco, né? Que é essa situação. Aqui você vê um disco jovem, bem hidratado, com a altura preservada. Aqui já um disco mais desidratado, tá certo? Aqui também vai perdendo a hidratação, já vai começando a formar o bico de papagaio, que é essa proeminência óssea. E aqui a gente já vê a hérnia de disco, né? A hérnia de disco em vermelho, tá? Aqui a gente tem um disco já bem degenerado. Aqui a gente vê já a hérnia de disco em vermelho e a íntima relação da hérnia com a saída da raiz. Esse espaço aqui a gente chama de forame intervertebral, que é por onde sai o nervo. E você já vê a íntima relação entre a hérnia pinçando já esse nervo. Quando a gente vai mais, quando a gente já faz, vê já por dentro isso, é exatamente isso que a gente percebe. Então aqui nós vemos o disco, né? O disco, tá? Aqui é onde existiu aquela rotura do ânulo fibroso e aqui, essa parte vermelha, é onde você vê o extravasamento do núcleo pulposo, causando então a hérnia de disco e pinçando então esse nervo. Agora, por que a hérnia se forma? Geralmente é por uma sobrecarga, quando você tem uma sobrecarga nessa região, né? E aí começa a degenerar o disco. E por que acontece a sobrecarga? A sobrecarga é sempre por falência da musculatura, que dá sustentação à coluna, à nossa coluna, que chama cor lombar. Tá? Então, quando você tem uma falência dessa musculatura, da musculatura flexora abdominal e da musculatura extensora lombar, todo movimento que você faz, você não trava com a musculatura e isso a longo prazo vai agredindo o disco e vai agredindo também essas articulações posteriores, que são as articulações igoapofisárias, tá? E isso vai sobrecarregando o disco. E é aquilo que eu expliquei na primeira aula. Quando você tem uma compressão difusa no disco, ele tolera bem essa compressão, né? Então ele funciona como se fosse aquele travesseiro da NASA, que é um sistema viscoelástico. Mas quando você tem uma compressão unilateral, uma compressão pontual nesse disco, aí que ocorre então as hérnias de disco. Então por isso que é importante uma boa compleição da musculatura abdominal e da musculatura lombar para prevenir a hérnia de disco, o surgimento da hérnia de disco, tá bom? Muito obrigado, pessoal. O próximo tópico, então, eu vou falar a respeito de quem é o especialista que você deve procurar para tratar a hérnia de disco lombar. Muito obrigado a todos.